Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o nono ano. Agora nós vamos introduzir a parte de lentes. E para a gente conseguir entender todos os fenômenos associados às lentes, nós temos que relembrar muito bem refração. Bom, aqui eu trouxe uma partezinha aqui que a gente vai relembrar rápido o que vai importar para a gente de refração, que é, nós sempre tínhamos na refração dois meios, ou pelo menos dois meios, que tinham índices de refração diferentes, e o que acontecia é que quando um raio de luz incidia na superfície de separação desses dois meios, ou seja, aqui em cima como se fosse um meio, por exemplo, o ar, e aqui embaixo a água, que é um meio mais refringente do que o ar, representando aqui eu botei o sinal de mais para representar que é o meio mais refringente, e aqui o sinal de menos para representar que é o menos refringente. Quando o raio de luz incidia com um determinado ângulo, que não seja 90 graus, isso é importante porque o ângulo de 90 graus é um ângulo especial onde não ia sofrer refração. Quando ele incide com um ângulo aqui diferente de 90 graus, esse raio de luz, que eu desenhei aqui em amarelo, ele deveria percorrer essa direção tracejada aqui em amarelo. Porém, ele não vai fazer isso, ele vai sofrer um desvio no seu caminho. E esse desvio é sempre dessa forma. A gente traça aqui uma reta perpendicular à superfície de separação. Essa reta perpendicular à superfície de separação se chama reta normal, que é uma reta aqui que faz 90 graus com a superfície de separação. E a gente raciocina da seguinte forma: esse raio de luz ele deveria percorrer esse caminho. Porém, se ele está indo do menos refringente para o mais refringente, ele vai desviar para um caminho mais próximo da normal, ou seja, ele vai desviar para um caminho aqui um pouco mais próximo da normal. Então, de um modo geral, quando a gente estiver analisando, a gente vai lembrar que o raio de luz, em vez de continuar o caminho que ele deveria, ele vai desviar o caminho mais próximo da normal, quando for de um menos refringente para o mais refringente. E o que aconteceria se ele for do mais refringente para o menos refringente? Em vez de ele continuar o caminho dele, ele vai se afastar, ok? Bom, agora a gente tem que relembrar, a gente tem que entender aqui o que são lentes. Bom, imagina que você tem um determinado objeto que ele é feito de um índice ele tem um índice de refração maior do que o ar. Aqui a gente vai imaginar essa primeira situação onde ele tem um índice de refração maior do que o ar. E aqui você incide um feixe de luz, vários raios de luz, infinitos raios de luz sobre esse objeto. Só que esse objeto tem um formato peculiar. A gente desenhou aqui ele. Então, nessa região aqui, onde ele incide em 90 graus com esse objeto, ou seja, incide em 90 graus com essa superfície, ele não sofre refração, então os raios de luz vão passar completamente paralelo. Porém, nessa região do objeto, onde o raio de luz vai incidir de forma inclinada com um determinado ângulo, ele vai sofrer uma refração e vai sofrer um afastamento. Lembrando que essa refração vai ser dada por quê? O raio de luz incide, aqui a gente traçou a normal em vermelho, em vez de ele perseguir o caminho, ele aproxima da normal. Isso faz com que ele incida na outra superfície de separação, só que agora é de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então o que acontece é que em vez de ele continuar o caminho dele, dado aqui em roxo aqui a nossa normal, ele vai se afastar dessa normal. O que faz com que, no geral, o raio de luz incida paralelo e saia completamente afastado, ok? Agora, finalmente, a gente chega onde a gente percebe um fenômeno mais interessante. Quando, em vez de termos várias superfícies com diferentes inclinações, a gente tem uma superfície contínua que vai mudando de inclinação continuamente, que é, no caso, de uma calota esférica. O que é uma calota esférica? Ela é uma seção de uma esfera. Então, você imagina uma esfera que você faz um corte, você tira uma parte dessa esfera, uma parte dessa casca dessa esfera. Essa parte ela é uma calota esférica. Então aqui a gente, passando aqui num desenho em 2D, a gente vai ver como um arco de círculo, tá? E esse pedaço aqui, ele vai ter uma propriedade de fazer várias refrações, infinitas refrações, dependendo da posição que a gente analisar. Então, de uma forma geral, esse corpo ele vai ter a capacidade de divergir os raios, tá? Exatamente pelo desenho dele, pelo formato dele. Então, o formato do objeto que tem um índice de refração maior do que o meio que ele está, ou vice-versa, vai fazer com que ele tenha a capacidade de divergir esses raios de luz ou convergir esses raios de luz. Muito interessantemente, é essa parte aqui de calotas, ou seja, de arco, de calotas esféricas, que vão ter as propriedades das lentes que nós vamos estudar. E por que isso ocorre?
Porque o raio de luz que incide aqui, por mais que isso seja uma superfície curva, a gente ainda tem como traçar uma normal sobre essa superfície. E o raio de luz vai sofrer uma refração da mesma forma que nós falamos. Em vez de ele prosseguir o caminho, ele vai se aproximar da normal. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que agora ele está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Em vez de ele prosseguir o caminho dele, ele vai se afastar com a normal. Então, de uma forma geral, o raio de luz incide aqui paralelo e sai completamente divergido, ou seja, afastando da direção que ele deveria prosseguir se não tivesse esse objeto. Uma outra forma de ter esse mesmo objeto agora é invertendo isso, ou seja, tendo essa mesma calota, só que com a parte convexa dela aqui na direção, no sentido dos raios de luz. Isso vai fazer com que os raios de luz converjam para um ponto. Isso é muito importante. Eles vão convergir para um ponto e eles vão ter essa lente vai ter uma propriedade oposta ao dessa primeira lente. Isso por quê? Porque o raio de luz também vai incidir. Se você traçar a normal, você vai ver que ele aproxima da normal. E se você traçar a normal novamente aqui, agora que ele está indo de mais refringente para o menos, ele também afasta da normal. Então, esses são os tipos básicos de lentes que a gente vai começar a analisar agora. Essa é a ideia que nós vamos analisar nas lentes, ok? Bom, dentre as várias formas que eu posso ter uma superfície de um determinado material curvado, torcido, de forma que quando ocorra a refração ele mude a direção dos raios de luz, o que vai mais me interessar são exatamente alguns tipos específicos de materiais, de formatos desse material, como, por exemplo, essas que estão indicadas aqui. E todas elas têm um fator em comum. Todas as curvas são curvas, arcos de uma esfera, ou seja, são partes de uma inicial esfera, a qual foi seccionada para poder fazer exatamente essa curvatura que a gente enxerga no material. Nessas situações aqui, nós vamos ver alguns tipos de lentes, como, por exemplo, a lente biconvexa, a lente plano-convexa, a lente côncavo-convexa. Aqui a gente está falando sobre convexa e côncavo da mesma forma como a gente utilizou espelhos. Aqui a gente tem ela convexa, porque a gente tem a curvatura dela para fora desse meio dela, aqui também para fora. Nessa situação aqui nós temos um plano convexo, ou seja, essa face aqui da nossa lente ela é plana, enquanto a face é convexa. Aqui a gente tem uma face côncava e a outra convexa. Tá? Da mesma forma vai acontecer agora aqui com essas outras lentes, que são as lentes que são formadas com côncava inicialmente. A gente tem a bicôncava, a gente tem a plano-côncava e a gente tem a convexo-côncava. E aqui é importante a gente falar que essas 6 lentes elas são divididas em 2 subgrupos, que é a de borda fina e as de borda espessa, ou seja, as lentes de bordas finas são as lentes que são feitas inicialmente com curvaturas convexas, e as de bordas espessas, que a gente vê aqui uma espessura tanto na parte superior quanto na inferior, são as feitas inicialmente com concavidades, com curvaturas côncavas. Todas essas 6 lentes são chamadas de lentes delgadas, e vão ser esses tipos de lentes que a gente vai analisar, ok? Bom, essas lentes, de forma geral, que nós vimos, elas vão ter propriedades distintas. As lentes de bordas finas, elas vão ter a capacidade de serem convergentes, ou seja, dada uma situação onde cheguem raios paralelos sobre essa lente, elas vão ter a capacidade de convergir, elas vão fazer um efeito onde elas convergem os raios de luz para um determinado ponto. Da mesma forma, as lentes de borda grossa vão ter a capacidade de divergir os raios de luz, ou seja, chegando aqui raios de luz de forma paralela, a gente vai divergir esses raios de luz e também essa divergência não vai ser de qualquer forma, ela vai ser a partir de um determinado ponto. A gente precisa saber aqui uma coisa mais importante. Esses efeitos, eles são analisados em determinadas condições. Aqui a gente está sempre considerando que o meio tem um índice de refração menor do que o material. Ou seja, a minha lente ela pode ser um vidro mergulhado no ar, ou, por exemplo, uma lente feita até mesmo de uma água encapsulada dentro do ar, sempre que o índice de refração do objeto, do material, seja maior do que o do meio que ele está imerso, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Outra coisa importante é que esse ponto aqui, tanto de convergência como de divergência, ele vai ser o nosso foco, muito parecido com o que a gente já tinha visto em espelhos esféricos. O mais importante aqui é que a gente vai ter uma nova notação para facilitar a forma de escrever, facilitar os nossos desenhos, que a gente vai utilizar esse tipo de lente que tem as bordas finas, a gente sempre vai representar dessa forma, tá? Uma setinha aqui apontando para cima, uma setinha aqui apontando para baixo, e essa aqui representando a lente, tá? Esse tipo de lente se chama lente convergente, porque ela tem a capacidade de convergir os nossos raios nessas condições que nós falamos. E as lentes divergentes de borda grossa, a gente vai fazer assim, com essa setinha em cima apontando para dentro da lente e essa setinha embaixo apontando para dentro da lente. Então, essas são as duas notações novas que nós vamos utilizar daqui para frente quando a gente estiver falando das nossas lentes, ok? Bom, agora o que é importante aqui salientar é que é exatamente essa condição externa, essa condição onde a sua lente está imersa, é decisiva no comportamento dos raios de luz quando eles passarem por dentro dessa sua lente. Ou seja, os fenômenos e os efeitos que nós vamos observar vão depender exatamente da diferença entre os índices de refração. Obviamente que se o meio tem o mesmo índice de refração da lente, a gente não vai ter basicamente uma superfície de separação, então a gente não vai ter nenhum efeito desses aqui, nem de convergência, nem de divergência dos raios de luz. Mas a gente só vai estudar agora quando eles têm diferente, porém é importante mostrar que na maioria das situações nós sempre analisamos uma situação onde o meio tem um índice de refração menor do que o do material que é feito a lente. Então, isso sempre vai fazer com que a gente veja as mesmas regras sendo aplicadas, porque a gente precisa ver que se houver uma situação onde a gente tem essas condições invertidas, ou seja, o meio com índice de refração maior do que o do material, a gente vai ter os efeitos necessariamente invertidos. Por exemplo, aqui a gente tem uma situação onde temos uma lente de borda fina, ela é feita de vidro e ela está imersa aqui no ar. Tá? Essa lente ela tem a capacidade de convergir os raios para um determinado ponto que a gente acabou de falar que é o foco. O que aconteceria se eu colocasse a mesma situação, só que eu invertesse os materiais? Ou seja, eu fizesse um vidro que tem uma parte aqui, um determinado oco preenchido com ar, exatamente no mesmo formato da lente. A gente vai ter esse oco nesse formato funcionando exatamente como uma lente, só que ela é feita de qual material? Do ar. Então, basicamente, a gente inverteu os índices de refração dos materiais. No caso, aliás, dos índices de refrações tanto da parte externa com a parte interna. Agora, o material externo é o vidro e o material interno é o ar. Isso vai fazer com que o efeito inverta. Ou seja, essa lente que até então a gente analisava ela como uma lente convergente, vai se comportar como uma lente divergente. Então é importante prestar atenção nisso, porque quando a gente tem situações bem específicas, onde nós temos o meio externo com índice de refração maior do que o meio interno, maior do que o meio da lente, do que o material da lente, a gente vai ter as propriedades trocadas. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.